Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou a terceira proposta por Yuri Alberto apenas em 2026. É verdade que as três propostas muito abaixo daquilo que o Timão imaginava. A última delas, do Fenerbahçe, a pior de todas, 18 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do jogador. O time turco ofereceu 15 milhões de euros fixos, a gente está falando de mais ou menos 93 milhões de reais, mais 3 milhões de euros em bônus, outros 19 milhões de reais. Antes, Corinthians já havia recusado ofertas da Roma e da Lazio. A pedida do Timão por seus 40% é de 22 milhões de euros ou 136 milhões de reais. Só para você entender, quando o Corinthians fecha com o Zenit a aquisição do Yuri Alberto, mandando uma série de jogadores, o Corinthians ficou com 50% dos direitos econômicos. Só que, por conta de dívidas com o empresário André Cury, o Corinthians prometeu repassar ao representante 10% da sua parte. Ou seja, o Timão tem menos da metade do valor de uma venda futura do Yuri Alberto. Jogador que em 2 anos e meio com a camisa do Corinthians soma 212 jogos, 78 gols e 19 assistências. Pressão que eu tenho é que vai ser difícil o Corinthians conseguir alguém que pague na casa dos 40 milhões de euros para que o Corinthians possa ficar com esses 22 milhões de euros por sua parte. Vamos lá. Vamos falar sobre um novo reforço. Surpreendente, né? Pelo menos a gente não tinha especulado esse nome até então e sabemos que o Corinthians está fazendo contratações. Eu não vou colocar numa análise um juízo de valor menor, né? Porque daqui a pouco o jogador, poxa, vem aqui, arrebenta, e a gente sabe qual é a dificuldade financeira que o Corinthians está fazendo, mas vamos lá. Mais adequadas, vou colocar essa expressão, à realidade do clube. A gente está falando de um jogador que vem por empréstimo, de uma temporada, e que você consegue fazer um modelo de negócio sem pagar direitos, aquela coisa toda, e reforçar o teu elenco com carências estabelecidas, como é a do setor ofensivo. A gente já identificava esse problema de pontas que o Dorival precisava para o seu comando de ataque. E agora a informação é de Kaique. Kaique, não o Kaique que já está no Corinthians, que é da base, que também é um ponta, mas ele não é necessariamente um velocista, né? Um jogador que joga pelos flancos, joga de segundo atacante e tal, mas ainda muito incipiente, recebeu algumas oportunidades, mas não se afirmou ainda. É Kaique também, mas ele vem do Bahia. Jogador de 22 anos, que chegou a ser vendido ao Grupo City em 2021 por 10 milhões de euros. É da base do Fluminense. Foi campeão brasileiro sub-17. Uma joia que surgiu, enfim, tanto no Flu quanto depois no Bahia, com muito destaque. E tanto que é vendido ao City, mas aí depois ele vai para a Holanda, joga em Portugal, volta ao Bahia, está na segunda passagem dele, mas não tem sido aproveitado. Ele acho que jogou apenas uma partida esse ano. O técnico Rogério Ceni já tinha identificado que ele não fazia parte dos planos. E tanto que o Bahia contrata o Cristiano Oliveira, o Kike Oliveira, que estava lá no Grêmio, encostado no Grêmio, porque se envolveu em um monte de problema extra-campo. E, cara, eu não acho o Kike assim. Acho até que ele chegou bem no Grêmio, mas depois ele não performou. A gente sabe que às vezes mudança de ares, né? Um jogador que é de seleção de base uruguaia também, tô falando do Kike, né? Me parece que nesse contexto o Rogério Ceni tenha preferido o Kike Oliveira do que apostar no Kaique. Ele não tem muitos gols, ele não tem muitas assistências, né? Se você olhar nos últimos anos, desde o seu surgimento, ele tem 8 gols marcados, mas vamos lá, ele também não é um centroavante. Agora, é um atacante, né? Um atacante também vive de gols. Mas e as assistências também não são muitas. Também não são muitas. É nessa faixa aí de 7 a 8 assistências. Teve uma temporada ou outra que ele passou em branco, teve... Esse ano, por exemplo, ele não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência, ele pouco jogou, também é verdade. Agora, características, recurso técnico, ele tem. Então, é preciso entender como um jogador que surge tão bem e com muita qualidade, a ponto do Grupo City pagar 10 milhões de euros, hoje até parece um valor pequeno, né, para um atacante, porque os valores estão inflacionados, mas não é um valor baixo, não. Então, e ainda mais para o clube onde ele vai. Então, se ele chama a atenção, se ele tem esse interesse todo, alguma coisa tem, que ele não conseguiu dar sequência.
Então existe, além de uma contratação afeita à característica que o time precisa, dentro dos moldes que o Corinthians pode pagar hoje, existe também uma necessidade de recuperar o atleta. Vamos lá. E também tem um outro ponto, e eu não estou aqui criticando a contratação, muito pelo contrário. Estou atestando aqui que é isso que tem que fazer mesmo. Dentro da realidade do clube é essa, você tem que usar a criatividade. É um jogador que está encostado no Bahia. O Bahia não é um time em que a gente possa, porque eu já vi muito preconceito aí em rede social, pô, estamos pegando um cara que não é aproveitado no Bahia. Esse Bahia é muito diferente do Bahia dos últimos anos. O Bahia como história maravilhosa, lindíssima, campeão brasileiro, mas o Bahia sofreu muito durante décadas. E agora, esse Bahia é diferente. Esse Bahia tem dinheiro, tem investimento, tem organização, tem trabalho, tem constância, tem ótimos jogadores. Ganhou do Corinthians, inclusive, na Vila Belmiro, na estreia do Brasileiro. Vem aprontando no campeonato, jogando Libertadores. Esse ano até ficou de fora. Tá na pré, né, na verdade. Mas, enfim, o Bahia é outra realidade, gente. Então, ele não está sendo aproveitado no Bahia. E o Corinthians tem que entender a sua realidade e falar assim, vamos tentar recuperar esse cara. Se ele não está sendo aproveitado lá, vamos aproveitá-lo aqui. O que me estranha é que ele tem características muito semelhantes à do Caio César. Não quer dizer que eles não possam jogar juntos. Agora, ele joga pelo mesmo lado do campo, ele tem o mesmo pé dominante, ele é canhoto, ele joga pelo lado direito e ele faz aquele mesmo facãozinho, né, de jogar pela direita, cortar para dentro. Não tem necessariamente a profundidade, mas tem a habilidade para ir para um contra um e tudo. Jogador muito incisivo, como é o Caio César, praticamente da mesma idade. Então, são jogadores muito parecidos. Me parece um padrão que o Dorival identificou, só que o mais correto seria você buscar um jogador que atua preferencialmente pelo lado esquerdo, não que ele não possa, tá? É que a gente, no futebol atual, quando a gente bota o pé dominante no lado dominante do campo, a tua tendência é ir até a linha de fundo, né? É muito difícil você fazer o jogo combinativo com o centro. Você tem que ter uma desenvoltura e não é todo jogador que consegue fazer isso. Então, preferencialmente, ele joga pelo lado direito, como o Caio César. Enfim, são opções, né? Porque hoje eu não vejo ele se encaixando como titulares, né? Claro que tudo pode acontecer. O Memphis tem contrato até o meio do ano, a gente não sabe se renova. Então tem uma condição ali, e ele não joga sempre, então tem uma condição de ataque ali que pode fazer com que eles tenham muitas oportunidades. O fato é que o Corinthians está contratando esse jogador por empréstimo de 1 ano até dezembro. Fechou? Agora vamos falar da Supercopa. Supercopa do Brasil, Corinthians e Flamengo, 4 da tarde, no Mané Garrincha. E eu tô com uma dúvida aqui que eu preciso dividir com vocês. Tem muita gente no meio-campo do Corinthians pro Dorival escolher. Então vamos lá. Qual deve ser a formação ideal para você encarar um Flamengo de Felipe Luiz, o atual campeão brasileiro, um super Flamengo com Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, talvez Lucas Paquetá, Carrascal, Gonçalo Plata, Cebolinha, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Pedro. Qual deve ser a escalação para você tentar conter um time com esse poderio ofensivo? Na teoria, a escalação ideal do Corinthians, vamos lá, Ranieri, Carrilho, Bidon, Garro, Memphis e Yuri. O time titular, o time da final do Paulista, o time da final da Copa do Brasil, que até não tinha o Garro, né? O Garro entrou no segundo tempo. Ou seja, esse time ele já não vem jogando. Esse time ele já se modificou. O Carrilho teve uma lesão grave, ficou muito tempo afastado no ano passado, como muito tempo ficou o Garro também, e o Bidon cresceu. E aí o Dorival teve que encontrar outras soluções ali no meio para conter muitas vezes, né? Avanços do adversário e você ter uma sustentação. Então, nessa toada que eu tô imaginando que sobre para 2 jogadores, pelo menos um. Estou falando de André Carrilho e Rodrigo Garro. Chico, você tá maluco? Ele não vai começar com o Carrilho e o Garro? Eu não sei, eu realmente não tenho essa informação. É muito difícil a gente conseguir descobrir a escalação que o Dorival vai levar a campo. Eu estou fazendo uma leitura e uma projeção aqui de que pelo menos um deles, eu teria quase certeza de que não joga. Pelo menos um dos dois.
Porque ele não vai com esse meio campo, não é nem leve, não é nem abertinho, é um meio campo de pouco combate. Vocês estão me entendendo? Ranieri, Bidon, Carrilho e Garro é um meio campo que tem muito pouco poder de marcação. É um meio campo maravilhoso com a bola no pé. Mas, vamos lá, qual é a tendência da dinâmica do jogo? É de que o Flamengo tem a bola. Por ser dominante, por ter mais qualidade, por ter um Jorginho e um Arrascaeta no time, a tendência é que o Flamengo tenha mais a bola e o Corinthians precise correr atrás dela. Ou pelo menos fechar os espaços. Ou pelo menos ser inteligente, estratégico, como foi contra o Cruzeiro naquela semifinal, no jogo de ida especialmente. O Corinthians vai ter que, e pode até surpreender, partindo para cima, tendo a bola, ficando com ela, mas quando você perde. O Corinthians começa o jogo. Tô aqui, Ranieri só fechando o espaço, Carrilho com a bola no pé, craque. Bidon flutuando, Garro com a bola no pé, aí o Garro erra o passe, a bola para no pé do Léo Ortiz. Léo Ortiz já, liga pro Jorginho. O que você faz? Você só tem o Ranieri. Claro que os outros marcam também, mas o Carrilho corre? Vai conseguir correr de costas? Atrás de alguém? Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado. E é por isso que eu tenho impressão de que Carrilho e Garro não jogam. Se ele quiser apostar em um deles, vá lá. Mas os dois acho muito difícil. E eu vou explicar por quê, ou continuar explicando por quê. Peguei minha pranchetinha aqui para tentar formar o time ideal para vocês, tá? Hugo, Mateuzinho e Bidu. Até aí tudo bem. Gustavo Henrique e André Ramalho. Fechamos? Ok. Aqui que a coisa começa a mudar de figura. Ranieri precisa de um parceiro. E eu gostei muito desse rapaz chamado Matheus Pereira. Por quê? Porque ele dá uma sustentação pro meio, mas ao mesmo tempo, ele, com a bola no pé, ele tem uma ligação direta muito boa. O que é uma ligação direta? É aquele passe vertical. Muitas vezes ele errou, né? Porque ele tenta o diferente, e se o Flamengo fechar o espaço, claro, ele vai ter dificuldade e o Flamengo recupera a bola, mas aí você está protegido. Ou pelo menos em tese está protegido, né? Você está um pouco mais resguardado. Mas no momento que esse passe entrar entre linhas para o Yuri atacando o espaço, esquece. Aí você tem uma chance de gol. Então, o Matheus Pereira, ele é um primeiro, segundo, ele é entre os 5 e 8, mas ele ao mesmo tempo, ele consegue jogar alinhado com o Ranieri. E muitas vezes o Ranieri pode sair também. Mas o Ranieri consegue ser o cão de guarda e o Matheus Pereira consegue proteger e ao mesmo tempo ter um passe muito bom. Esse outro rapaz aqui é o André. Desconsiderem os números, tá? Porque a pranchetinha tem só do 1 ao 11 e os números são diferentes, né? Esse carinha aqui é o André, que vai ter que jogar, pessoal. Ixi, perdi a minha bolinha aqui. O André vai ter que jogar, porque... Aqui tá ela. Eu gravo ao vivo, né, rapaziada? Eu gravo ao vivo. O pessoal até reclama das minhas edições aqui, mas eu vou gravando ao vivo. O André marca, o André joga, o André pisa na área, o André preenche o setor, preenche o espaço. É ele que tem que jogar. É o André. Aí, você vai me dizer, pô, mas que retranca. Não é retranca. É cautela e é entender a dinâmica do jogo. Ranieri, Matheus Pereira e André. Esse carinha aqui é o camisa 7 mesmo do Corinthians. Estou falando de Breno Bidon. Flutuando, pegando, mapeando o jogo, tentando pegar um espaço entre linhas aqui e acionando esses dois caras, Memphis e Yuri. Sim, eu estou colocando André Carrilho e Rodrigo Garro no banco. Essa é a minha escalação ideal e é uma suspeita de que o Dorival possa fazer, ao menos com um jogador. Se ele colocar o Garro, que é o camisa 8, inclusive, vou tentar respeitar a numeração aqui, de maneira nenhuma ele pode pensar em tirar o Bidon do time. E aí, você saca o André ou o Matheus Pereira? Se ele sacar o Matheus Pereira e deixar o André, que hoje vem sendo titular, eu acho que é um meio campo ainda desguarnecido. Você ganha muito com o Bidon e o Garro aqui na armação, mas, cara, você perde muito no poder de marcação. E se você botar o Matheus Pereira aqui, você protege um pouquinho mais, mas aí você tira o André, que é um cara que tem muita força. Tem muita força de marcação para correr atrás, para também pegar essa bola e atacar profundidades.
Então, eu acho que esse é o dilema. E aí vocês estão entendendo que fica muito difícil achar um espaço para o Carrilho? Isso para começar o jogo, tá, rapaziada? Para segundo tempo, aí olha só, aí você tem Carrilho, você tem Garro, você tem Vitinho, você tem Caio César, você tem algumas outras possibilidades para poder tentar surpreender dependendo das circunstâncias do jogo. Então, eu acho que pé no freio. A gente está falando de um jogo em que a estratégia precisa ser perfeita. Erro zero. É um jogo de concentração máxima em que, se você vacilar, o título escorre pelos dedos. Ao passo que, se você fizer tudo certinho, 90 minutos para garantir uma taça. Fala, rapaziada, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ativa o sininho, fique à vontade para estar deixando a sua opinião aí, tudo que foi passado no vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, muito importante. Quem puder compartilhar o vídeo com os amigos também ajuda demais aqui o canal, então senta o dedo no like e bora pra frente. Vou ficando por aqui, mais tarde a gente volta com notícia. Valeu, tamo junto.